E aí eu quero lembrar você a súmula vinculante 45. Por que, professor, vai falar sobre a súmula vinculante 45 agora? Porque a súmula vinculante 45 fala que a competência do tribunal do júri, ela prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente na Constituição Estadual. Isso é importante para você. Imagine só, o vereador. A Constituição Federal não traz um foro para o vereador, não traz. Se a Constituição do Estado do vereador trouxer um foro para ele, e o vereador cometer um crime contra a vida, quem julga o vereador? O júri ou a Constituição Estadual? O júri. A súmula vinculante vem e fala assim, a competência do tribunal do júri, ela prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente na Constituição Estadual. A competência do tribunal do júri, ela prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente na Constituição Estadual. Eu quero lembrar a você, existem pessoas com foro por prerrogativa de função. Quero lembrar a você que a competência do tribunal do júri, ela não é absoluta. O tribunal do júri julga os crimes dolosos contra a vida. Dolosos contra a vida, consumados e tentados. Belezinha? Vamos embora. Próximo tema. Penas proibidas. Não, penas proibidas não, desculpe. Racismo, ação de grupos armados, tráfico, tortura e terrorismo. Racismo, ação de grupos armados, tráfico, tortura e terrorismo. Daqui a pouco eu chego nas penas proibidas. Mas, quando eu falo para você sobre racismo, ação de grupos armados, tráfico, tortura e terrorismo, eu vou falar o que você já sabe, ou o que você quer saber, ou o que vai cair na sua prova. Racismo, ação de grupos armados, tráfico, tortura e terrorismo. Quais são os crimes inafiançáveis? Quais são os crimes imprescritíveis? Quais são os crimes insuscetíveis de graça ou anistia? Por isso, meu filho, aqui tá os incisos, não tá? Comigo, papai, ó, pra cá. Tabelinha, pra você pegar essa desgraça, grudar na parede do seu quarto e todo dia olhar pra essa tabelinha. Todo dia você vai olhar e vai pensar assim, quais são os crimes inafiançáveis? Quais são os crimes imprescritíveis? Quais são os crimes insuscetíveis de graça ou anistia? Quais são eles? Vou botar aqui do lado. Insuscetíveis de graça ou anistia. Quais são eles? Vamos lá. Racismo, tortura, tráfico, terrorismo, hediondos, ação de grupos armados. Bote no seu caderno. Anote essa desgraça. Anote aí que todos eles, todos eles são crimes inafiançáveis. Todos eles, racismo, tortura, tráfico, terrorismo, hediondos e ação de grupos armados, todos eles são crimes inafiançáveis. Todos eles. Eu quero que você anote também que o racismo ele é imprescritível. E que a ação de grupos armados é imprescritível. Agora, cuidado com essa desgraça. Tortura, tráfico, terrorismo e hediondos? Não, né? Imprescritível só racismo e ação de grupos armados. Só racismo e ação de grupos armados. Ah, professor, e insuscetíveis de graça ou anistia? Comigo, ó. Insuscetíveis de graça ou anistia? Você anota aí, ó. Racismo? Não. Tráfico, tortura, terrorismo e crimes hediondos. Insuscetíveis de graça ou anistia? Ó, tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos. Insuscetível de graça ou anistia? Por isso, meu filho, cuidado com esse tema e decora essa tabelinha. Olha que tabelinha bonita. Todos eles são inafiançáveis. Todos são inafiançáveis. Todos são inafiançáveis. Quais são os imprescritíveis? Quase que não sai. Racismo e ação de grupos armados. Insuscetíveis de graça ou anistia. Você lembra só o 3TH. Só o 3TH. Só tráfico, tortura, terrorismo e os crimes hediondos são insuscetíveis de graça ou anistia. Mas tem mais coisa importante, por isso tem um novo memorequezinho. Você vai lembrar assim, ó. Raça e TTT. Raça e TTT. Que coisa bonita, raça e TTT. Por que raça e TTT? Racismo e ação de grupos armados, inafiançáveis e imprescritíveis. Hediondos, tráfico, tortura e terrorismo, inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Pelo amor de Deus, não erre essa desgraça na sua prova. Lembre do raça e TTT. Lembre quais são os crimes inafiançáveis e imprescritíveis. E vamos embora.
Mais um. Foi? Cadê você? Eita, que agora foi demais. Volta. Volta. Foi. Massa. Penas proibidas e penas permitidas. Professor, quais são as penas proibidas? Quais são as penas vedadas? Quais penas que não podem e quais penas que podem? É um tema importante? É. Penas que podem, você já sabe. Quais são as penas permitidas? Privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Penas permitidas. Penas permitidas. Quais são as penas proibidas? Comigo, viu? Penas cruéis não pode. Cruéis não pode de jeito nenhum. Trabalhos forçados também não pode. Anota aí. Trabalhos forçados também não pode. Anote também que não pode pena de morte no Brasil. Olha que desgraça. Pena de morte no Brasil não pode. Salvo em caso de guerra declarada. Pena de morte no Brasil não pode. Salvo em caso de guerra declarada. Pena de caráter perpétuo no Brasil. O cara ficar preso a vida toda não pode. Não pode. Pena de caráter perpétuo no Brasil. Caráter. Enem, paroxida terminada em R, acentua-se. Português também. Perpétuo no Brasil. Também não pode. Caráter perpétuo no Brasil também não pode. Agora lembre também que pena de banimento. Banimento é com N, viu? Não, tá, risca essa desgraça. Banimento. Pena de banimento. Banir brasileiro nato ou naturalizado não pode. Banir brasileiro nato ou naturalizado não pode. Pelo amor de Deus, não confunda banimento com extradição. Extradição, brasileiro nato, ele não pode ser extraditado nunca. Nunca. Banimento, eu não posso banir. Não pode ser banido o brasileiro. Nem o nato, nem o naturalizado. Não confunda banimento com extradição. Extradição, o cara cometeu um crime em outro país, correu pro Brasil, o país pediu a extradição dele, o Brasil disse, olha, não posso. O brasileiro nato, ele não pode ser extraditado. Por isso, quando eu falo para você sobre extradição, vem pra cá. Cadê lá? Extradição. Oh, meu Deus do céu. Extradição. Vamos falar sobre ela. A Constituição Federal ela fala que nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado. O brasileiro nato ele não vai ser extraditado, salvo naturalizado, no caso de crime comum cometido antes da naturalização, ou no caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito, entorpecentes e drogas afins. Você que nunca viu direito na vida está pensando assim, professor, mas quem desgraça é o brasileiro naturalizado. É o estrangeiro que adquire a nacionalidade brasileira. Esse é o brasileiro naturalizado. Esse camarada, ele pode ser extraditado. Pode? Pode. Crime comum cometido antes da naturalização. Ou no caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito, entorpecentes. Nesse caso, ele pode ser extraditado a qualquer tempo. O brasileiro nato, enquanto o brasileiro nato, ele não pode ser extraditado nunca. E o estrangeiro, ele pode ser extraditado? Pode. Sempre não. Sempre não. O estrangeiro pode ser extraditado? Pode. Salvo crime político ou de opinião. Até aí tá bonito, né? Só que você tá pensando comigo assim, professor, para eu entender a extradição, eu tenho que entender quem desgraça é o brasileiro nato. E por isso, meu filho, deixa eu vir pra cá para você entender. Por isso, vamos falar um pouquinho sobre ele. Vou falar mais sobre esse tema em tema em nacionalidade, na aula de nacionalidade. Mas agora eu quero falar para você quem desgraça é o brasileiro nato. Eu quero falar para você assim, nasceu no Brasil. É brasileiro nato sempre? Você fala não. Nasceu no Brasil não é brasileiro nato sempre. Se os pais forem estrangeiros e um ou outro estiver a serviço do seu país de origem, o menino não é brasileiro nato. Imagine só um americano casado com a espanhola. E o americano estava a serviço dos Estados Unidos. A espanhola teve um filho no Brasil. O menino não é brasileiro nato. Agora, um americano casado com a espanhola veio tomar cachaça no carnaval. Os dois são estrangeiros. Não estão a serviço nenhum um, nem o outro. E aí, nesse caso, é brasileiro nato. Estou falando aqui para você sobre o ius solis. Sobre nascimento aqui no território. Mas eu também quero falar para você quando o filho do brasileiro, ele não nasce no Brasil. E mesmo assim ele é brasileiro nato. Quando ele nasce no estrangeiro.
E aqui eu tenho 3 casos para ele ser brasileiro nato. Quando eu falo para você aqui sobre brasileiro nato, não que nasce no Brasil, mas que nasce no estrangeiro, ele pode ser brasileiro nato se o pai ou a mãe que é brasileiro estiver a serviço do Brasil. Ele pode ser brasileiro nato se o pai ou a mãe que é brasileiro registrar um menino na repartição brasileira competente. Ele pode ser brasileiro nato se o pai ou a mãe que é brasileiro, nenhum dos dois nesse caso, se ele, o menino, se ele vier residir no Brasil. E após a maioridade, ele optar para ser brasileiro nato. Após a maioridade, ele optar. Então ele nasceu no estrangeiro, mas mesmo assim ele pode ser brasileiro nato. Se o pai ou a mãe que é brasileira estiver a serviço do Brasil, o menino é brasileiro nato. Se o pai ou a mãe que é brasileira não estiver a serviço, mas registrar o menino na repartição brasileira competente, o menino vai ser brasileiro nato. Ou se vier após a maioridade, o menino, se o menino vier após a maioridade, se o menino vier residir no Brasil, ó, se o menino vier residir no Brasil e após a maioridade, ele vai optar se ele quer ser brasileiro nato ou não. E quando eu falo sobre esses critérios aqui, eu falo sempre a minha história. E a minha história é bonita, que provavelmente existem algumas pessoas que vão assistir esse vídeo e vão lembrar dessa minha história. Eu fui funcionário federal uma época e morei 4 anos na fronteira com o Paraguai. 4 anos. E eu trabalhava no Exército Brasileiro e nessa ida à fronteira com o Paraguai eu ia também a serviço do Brasil direto ao Paraguai. Uma ida dessa a serviço, por enquanto, é só uma hipótese. Se eu fosse uma ida dessa a serviço, se eu encontrasse uma paraguaia lá e fizesse um filho nela, o menino seria brasileiro nato, porque eu estava a serviço do Brasil. Eu também ia ao Paraguai fazer compras, sempre. Sempre ia ao Paraguai fazer compras. Chocolate, comprar eletrônicos, enfim, sempre ia ao Paraguai fazer compras. Se eu fosse ao Paraguai fazer compras e me apaixonasse pela menina lá no mercadinho, não estava a serviço, mas se engravidasse a paraguaia e registrasse o menino na repartição brasileira competente, o menino seria brasileiro nato. Agora, esse terceiro caso aqui quase aconteceu. Olha que história bonita, pra você lembrar dessa desgraça. Toda vez que eu era transferido no Exército, de um lugar para o outro, eu acabava tendo a última balada naquele lugar. A última balada. Isso real. Fui transferido do Recife para o Rio de Janeiro, fui para a última balada no Recife. Do Rio de Janeiro para o Paraná, eu fui para a última balada no Rio de Janeiro. E a última balada no Rio de Janeiro, eu nunca vou esquecer ela, porque ela foi marcante na minha vida. Fui com um grupo de amigos, uma balada no Rio de Janeiro. E eu não sei dançar funk, isso é certo. Acho que é notório também. Não tenho nem gingado pra funk. E eu fui dançar, né? Fui pra balada no Rio de Janeiro e pensei, pô, eu não sei dançar funk. Como é que eu vou chegar na menina? Eu disse, já sei. Eu cheguei na menina, minha filha, fique comigo. Ela olhou pra mim, disse, minha filha, fique comigo. Eu sou sargento do Exército. E nesse momento, eu nunca vou esquecer que ela olhou pra mim e falou assim, você pode ser o presidente da República, eu não vou ficar com você. Mas, fora inesquecível. Só que depois de janeiro, não deu certo. Eu fui pro Paraná. E no Paraná, no último dia no Paraná, já tinha passado em outro concurso público, estava voltando pro Nordeste, feliz. A última balada no Paraguai. Saí do Paraná, fui pro Paraguai, a última balada no Paraguai, no outro dia passagem comprada, voltando para Aracaju, tudo bonito. Conheci uma paraguaia na balada. E deu certo. Dancei com a paraguaia a noite toda. Provavelmente ela tá assistindo esse vídeo. Dancei com a paraguaia a noite toda. E, enfim, ficamos. No outro dia, peguei um voo, vim para Aracaju. E nunca mais vi a Paraguai. Nunca mais vi a Paraguai. Até aí, tranquilo. 3 longos anos depois, né? Ela me achou no Instagram. E sabe o que eu pensei? Que ela tava com saudade. Eu pensei assim, oi, tá com saudade de mim. Coisa bonita. Tá com saudade de mim. Ela pediu meu número. Quando ela me ligou, falou assim, lembra daquele dia? Eu falei, meu amor, como eu vou esquecer daquele dia? Ela falou, então, eu engravidei. Aí eu disse, fudeu, né? Só que ela falou assim, eu engravidei, mas eu queria te contar que acabei perdendo. Eu fiquei meio aliviado, porque não estava no meu momento de ter filho naquela época. E eu falei assim, pô, agora virou exemplo de sala. Por que virou exemplo de sala? Olha que coisa bonita. Aquela noite no Paraguai, a última noite no Paraguai, ela acabou engravidando. Aquele menino, ele poderia ser brasileiro nato? Poderia. Se ele viesse residir no Brasil e após a maioridade, ele optasse por ser brasileiro nato. Porque papai era nato.
Por isso, meu filho, minha filha, eu quero que você lembre que o brasileiro nato, ele não pode ser extraditado nunca. O brasileiro nato não pode ser extraditado nunca. Jamais. Enquanto o brasileiro nato, falando de extradição passiva. O brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado? Pode. Em 2 casos. Primeiro caso, no caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou no caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito, entorpecentes e drogas afins. Nesse caso, ele pode ser extraditado a qualquer tempo. Agora lembre que o estrangeiro, ele pode ser extraditado? Pode. Sempre? Sempre não. Ele pode ser extraditado? Pode. Salvo crime político ou de opinião. O estrangeiro pode ser extraditado? Pode. Salvo crime político ou de opinião. Falamos mais sobre nacionalidade na aula de nacionalidade, mas, por enquanto, eu quero que você grave que o brasileiro nato, ele não pode ser extraditado nunca. Que o naturalizado, ele pode ser extraditado em 2 casos. Crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito, entorpecentes e drogas afins. O brasileiro nato, eu vou lembrar do critério de solo ou critério de sangue, que ele nasce no estrangeiro ou que nasce aqui no Brasil. E do naturalizado, eu vou lembrar que é o estrangeiro que adquire a nacionalidade brasileira. E por último, quero falar para você que extradição é um tema importante. Que daqui a pouco, quando você começar a entender o direito constitucional, começar a entender o artigo 5º da Constituição Federal, depois nacionalidade, políticos, poderes, enfim, você vai lembrar assim, ó, eu vou gravar essa desgraça, eu vou conseguir passar nessa desgraça, eu vou tomar posse e vou chegar onde eu quero. Porque tudo parte do seu sonho. Tudo parte do seu objetivo e do que você sonha todo dia. Eu, quando queria passar no meu primeiro concurso público, eu pensei assim, meu Deus do céu, eu quero passar porque eu quero comprar um carro, eu quero viajar, enfim, você tem um sonho e é isso que move para você estar assistindo minha aula. É isso que vai te mover para você sair de casa e ir para uma aula, ou para você chegar em casa, sentar, ligar o computador e assistir a aula. É isso que vai mover você. É o seu sonho que vai mover você. Então acredite nele, meu filho. Grave nacionalidade, grave o artigo 5º, grave extradição e passe no seu concurso. Belezinha? Vamos tomar um café. Daqui a pouco a gente volta.